E o posto que você abastece tá ficando assim? Está na hora de você conhecer um verdadeiro posto de serviços. Nos Postos Fênix você tem profissionais especializados que vão cuidar do seu carro do jeitinho que ele merece. Sem contar na qualidade do combustível Shell V-Power. Você roda mais e paga menos. Ah, e a cada R$200 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um carro 0 km. Postos Fênix, na Rua Alemanha e Rua Espírito Santo, esquina com a Avenida 7. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Olá, tudo bem? Estamos de volta com boas notícias. A mensagem do Evangelho é o que existe de melhor para todas as pessoas. Agradecemos o carinho de todos aqueles que estão nos acompanhando e queremos deixar na tela nosso canal de comunicação, o e-mail comfeepossível@outlook.com e também o nosso WhatsApp 991 15 11 15. Nosso abraço aos patrocinadores, Postos Fênix, essa rede de postos que está fazendo a diferença em nossa cidade. Também Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, que desenvolvem trabalhos incríveis, desde a simulação em 3D dentro de cada ambiente, até as mais diversas soluções em construções. Nosso abraço aos apoiadores do programa, Moda Vírus e Barbearia Molina, cuidando do nosso visual, e Móveis Sebem, que completam agora 25 anos de grande sucesso com suas lojas. Parabéns aos diretores Ademir e Denise. No programa de hoje, a mensagem vai tocar fundo em teu coração. Algumas verdades de tirar o fôlego é o que abordaremos. Não saia daí, voltamos em 15 segundos. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A vida é tão corrida que acabamos fazendo um monte de coisas no piloto automático. Desde atividades profissionais, o relacionamento afetivo, familiar e também as coisas espirituais, as coisas que envolvem nossa comunhão com Deus. Eu não sei se você tem o costume de frequentar uma igreja e alimentar a sua alma. Seria muito bom você pensar nisso. Uma pessoa de bem com Deus, sua vida é muito melhor, mais feliz e tudo se desenvolve de uma forma muito sábia. Hoje falarei sobre uma pessoa que, enquanto viveu aqui na Terra, só se preocupou com o ter, o possuir, acumular riquezas, aproveitar os prazeres que o mundo oferece. Mas ao chegar o tempo da partida, se deparou com uma grande surpresa. O tema da mensagem? Algumas coisas temos que fazer hoje. Eu vou ler um texto que se encontra em Lucas, capítulo 16, e o versículo 19. Nos diz assim o texto da palavra de Deus. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós,
de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Nesse texto, temos o relato real, verdadeiro, de 2 homens que em vida tiveram a oportunidade de fazer uma escolha. Muitas coisas na vida você não pode escolher. Quem seria seu pai e mãe? Quem seriam os seus irmãos? A cor da sua pele, os seus cabelos? Mas você pode escolher o principal: aonde passará a eternidade. Quando termina a vida aqui na Terra, automaticamente a pessoa coloca o pé dentro dessa eternidade que a Bíblia fala. E só para lembrar que a Bíblia é a imutável palavra de Deus. Estes homens aqui tiveram a oportunidade de realizar as suas escolhas. A Bíblia não diz o seu nome, somente o trata como um homem rico, que tinha muitos bens. Havia também um homem pobre, cujo nome era Lázaro. O homem rico vivia regaladamente e Lázaro mendigava. A santa palavra de nosso Deus nos informa que ambos morreram, porque a morte não é uma incógnita, a morte é uma realidade. Eclesiastes 8:8 diz que ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte. A morte é para todos. A morte chegou tanto para o homem rico quanto para Lázaro. Nos chama a atenção 2 expressões. Diz a Bíblia nesse texto: no Hades, que significa morada dos mortos, e também seio de Abraão, lugar de descanso. O rico foi para a morada dos mortos porque não tinha tempo para Deus e seu coração estava completamente aprisionado aos bens materiais. Já o mendigo Lázaro, por sua vez, não tinha uma vida digna, isso no olhar da sociedade. Contudo, tinha fé em Deus, obedecia e acreditava na vida eterna. Conseguimos compreender que o homem rico resolveu tomar 5 decisões. Decisões corretas, tomadas numa hora incorreta. Já era tarde demais. Quantas pessoas que nos assistem agora e já disseram alguma vez: se eu pudesse voltar atrás, eu beijaria, abraçaria, perdoaria. Mas não dá, é tarde demais. Meu amigo, prezada senhora, faça hoje o que não pode ser adiado: amar, estender a mão, demonstrar carinho pelas pessoas. Veja o que aconteceu com o homem rico. Aqui no versículo 23, diz que ele levantou, ergueu os olhos, mas já era tarde. Em vida, colocou os olhos somente nos bens, naquilo que é material, no que possuía. Mas quando já entra na eternidade, resolveu erguer os olhos, mas era tarde demais. Ele até levantou a cabeça, mas era tarde. Antes que seja tarde, levante a cabeça e veja o que Deus tem para você. Ainda nessa semana, perceba que toda essa agitação pode ser revertida em uma vida de plena paz. O diabo quer que você ande como uma mulher que está lá em Lucas, no capítulo 13. Havia uma mulher que andava encurvada. Ela nunca conseguia levantar a cabeça. Essa mulher, vista pelos amigos, deveria ter uma doença grave, mas era puramente espiritual. Quando foi expulso aquele espírito mau, a mulher se endireitou na hora. Hoje em dia,
Temos excelentes profissionais que podem ajudar com suas experiências. Mas se o seu problema é de ordem espiritual, nenhum remédio ou tratamento resolverá. Busque a Deus, se humilhe e a cura acontecerá. Quem está longe de Deus, sem tempo para Deus, sempre olha para baixo. Você está olhando para onde? Para cima ou para baixo? Quem olha para baixo só vê problema, só vê pecado. Mas quem olha para cima contempla a santidade de um Deus todo-poderoso. Quem olha para baixo é desanimado, negativo. Mas quem olha para cima voa como a águia. A palavra do Senhor diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias. Quem olha para baixo é medroso, de tudo tem medo. Mas quem olha para cima diz como Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Quem olha para baixo, seguidamente quer voltar para a velha vida, no mundo, no pecado, na maldição. Nós vemos essa história lá no Antigo Testamento, quando o povo saiu de Israel. Muitos, milhares, queriam voltar para o Egito, voltar para comer pepinos, o peixe do Egito. Siga em frente. Mesmo que você tenha desertos a atravessar, você terá também o maná, a provisão de Deus, cuidando da tua vida. Quem olha para cima sempre tem bênçãos. Quem olha para baixo vê a escassez. Mas olhando para o alto, você poderá contemplar agora mesmo a provisão, a solução que vem de Deus para a tua vida. Quem olha para baixo só escuta a voz do diabo rugindo como leão. Mas olhe para cima e verá o leão da tribo de Judá, assentado em um alto e sublime trono, assentado para abençoar, para prover aquilo que você precisa. Hoje mesmo, nesse instante, você pode adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está de braços abertos para lhe abençoar, para lhe acolher. Quem olha para baixo, seguidamente diz: Deus se esqueceu de mim. Mas quem olha para cima, vê a palavra, crê na palavra, crê nas promessas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Quando olhamos para Gênesis 8:1, a Bíblia diz: lembrou-se Deus de Noé. Em Gênesis 19:9, lembrou-se Deus de Abraão. Lá em Gênesis 30:22, lembrou-se Deus de Raquel. Em 1 Samuel 1:19, lembrou-se Deus de Ana. Em Números 10:9, a palavra diz: no tempo da peleja, eu me lembrarei do meu povo, diz o Senhor. Agora mesmo, Deus se lembra de você. Deus demonstra o amor e carinho por sua vida. Se você ainda acha pouco, o profeta Isaías 49:14 levanta uma argumentação incrível, dizendo: pode uma mãe se esquecer do filho que gerou, do filho que está criando? Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que tenho gravado você na palma das minhas mãos. Talvez você nem acredite que o diabo existe. Sim, ele é real e quer que você ande de cabeça baixa, olhando para o chão. Mas agora mesmo mude isso, olhe para cima, olhe para o alto. A maior glória para o diabo é quando ele separa, quando ele tira um homem de sua casa. Quando o diabo tira pessoas da igreja. Quando o diabo destrói uma família, tirando a pessoa de dentro de casa. Adão, após ter pecado, saiu de casa, saiu do jardim do Éden. Lembra-se onde morava o gadareno? Ele não morava mais em casa, mas morava no cemitério. Lembra-se do filho pródigo? A casa não estava boa, ele não quis mais estar na casa do pai e foi morar fora. Acabou aonde? Dentro de um chiqueiro, comendo a comida que os porcos se alimentavam.
O diabo quer tirar você de casa, te jogar na lama. Mas não esqueça, quando Jesus morreu no Calvário, ele trouxe o ser humano de volta para casa. Se você é um salvo, nasceu de novo, tem uma vida transformada, então ande de cabeça erguida. Jesus Cristo nos justificou com sua morte na cruz. Talvez você assistindo esse programa está longe de casa e pensa em nem voltar mais. Não consegue mais conviver, o ambiente é horrível dentro da sua casa. Eu quero te dizer que não é você que tem que sair, é o diabo, é essa maldição que se apegou à sua vida. É ele que tem que partir em retirada, em nome de Jesus. O homem rico, estando no Hades, no lugar de tormento, toma outra decisão. Sabe qual? Diz a Bíblia, e clamando disse. Veja, lá na morada dos mortos, resolveu orar, mas já era tarde. Na eternidade resolveu orar, mas agora era muito tarde. Desperte hoje mesmo para a oração, para buscar a Deus. Deus falou através do profeta Jeremias, clamem a mim e eu responderei, anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Vemos uma outra decisão também deste homem rico. Ele disse, Abraão, meu pai. Ele nunca havia reconhecido a autoridade de Deus em sua vida. Fazia tudo como bem entendia. Lá na eternidade, se lembrou dessa autoridade. Antes que seja tarde, reconheça a autoridade que o Senhor colocou para cuidar a sua vida e despertar a sua fé. É imprescindível você ter, reconhecer e respeitar o seu líder, a pessoa que será o canal de Deus para lhe orientar. Com certeza, deve ter uma pessoa abençoada e bem perto da sua casa. Se aproxime e busque o conselho da palavra de Deus. Se não tiver certeza, venha estar conosco e tenha a sua própria experiência. Aqui em Erechim, Igreja ao Brasil para Cristo. Estamos na rua Sidney Guerra, 915, e todas as quintas e domingos, 19h30, temos uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua família. Nenhum pecado de todos narrados na Santa Bíblia empurrou tanto para baixo como esse tal de orgulho que tanto prometeu colocar pessoas em destaque. Nenhum pecado denegriu tanto como a ação do orgulho. Se não fosse o orgulho, Faraó não morreria. Se não fosse o orgulho, Nabucodonosor não comeria capim como animal. Se não fosse orgulho, Datã, Coré e Abirão não teriam sido soterrados, engolidos pela terra por se rebelarem contra o líder, Moisés. Milhares de anjos que hoje estão condenados ao inferno, se não fosse o orgulho, estariam no céu adorando a Deus. Se não fosse o orgulho, Satanás ainda seria Lúcifer, anjo de luz, mas não é mais, porque o orgulho o derrubou. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos nós, para que esvaziemos nosso coração de todo orgulho e nos enchamos do Espírito Santo de Deus. Jeremias 9:23 diz, não se glorie o forte na força e o rico na riqueza. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando nos levantamos contra alguém que Deus colocou para cuidar de nós, nos tornamos imitadores do diabo. Isso mesmo. Ele foi o primeiro a se levantar contra a autoridade de Deus. Leia em Isaías, capítulo 14, a partir do verso 12, e descubra você mesmo como aconteceu a queda de Lúcifer. Essa é uma verdade. O rico despertou tarde demais. O rico, no Hades, pediu água, mas já era tarde demais.
O sofrimento, o tormento era grande naquele lugar. Pediu apenas para que fosse molhado o dedo num copo d'água para poder refrescar a sua língua. Isso mostra o que significa quando uma pessoa parte para a eternidade sem Deus. Tormento e sofrimento eterno. Hoje você pode pedir água. Você tem Jesus, água viva para saciar a tua sede, te purificar. Quando nossa alma se abre para Deus, nossa sede é perfeitamente saciada e temos a certeza que nossos passos estão num caminho seguro e aprovado. Quando pedimos água, palavra de Deus, esta palavra, esta água nos purifica de toda mancha e a mácula do pecado é removida, pois o sangue vertido na cruz do Calvário é suficiente para te purificar. Mas, pastor Edgar, eu já aprontei muito na vida, como é que fica? A Bíblia diz, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Por fim, o rico no Hades sente uma espécie de paixão missionária. Já num lugar de tormento, sem a mínima possibilidade de reverter a situação, se preocupa com a família. Ele disse, tenho 5 irmãos, envie alguém para pregar para eles, para que não venham para esse lugar. Meu amigo, fique bem certo de uma coisa, depois da morte é impossível reverter a escolha que você faz aqui em vida. Algumas religiões falam sobre purgatório, outras até sobre reencarnação, mas segundo a Bíblia, isso não é verdade. E eu fico com o manual dos cristãos, a Bíblia Sagrada. Faça a sua escolha. Uma coisa é alguém defender uma tese, uma ideia. Outra é você comprovar pela palavra inspirada pelo Espírito Santo. Talvez eu nunca me encontrarei pessoalmente com você ou alguém da sua família. Talvez você não terá oportunidade de entrar numa igreja que prega o evangelho puro. Mas Deus está criando agora uma oportunidade imperdível de você tomar uma decisão sábia hoje, antes que seja tarde demais, como aconteceu com um homem rico. Pense como sua vida, sua família seria diferente se você estivesse firmado em Deus, obedecendo às Escrituras Sagradas. Pense quanta paz estaria presente em seu coração se você não se preocupasse tanto com os embaraços desta vida aqui na terra. O homem rico se lembrou de sua família, mas já era tarde demais. Ele tinha morrido e agora estava no Hades. Hoje é dia de salvação, dia de conserto, de perdão, dia de felicidade. Prezado telespectador, eu e toda a equipe do programa Com Fé é Possível estamos orando por você, para que tua fé em Cristo Jesus te leve ao novo nascimento e que você siga as pegadas do Mestre. Faça hoje, agora é o momento. Essa é a tua hora de parar com o materialismo e se apegar às coisas divinas. Amém? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Xiii, o posto que você abastece tá ficando assim? Está na hora de você conhecer um verdadeiro posto de serviços. Nos Postos Fênix você tem profissionais especializados que vão cuidar do seu carro do jeitinho que ele merece. Sem contar na qualidade do combustível Shell V-Power. Você roda mais e paga menos. Ah, e a cada R$200 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um carro 0 km. Postos Fênix, na Rua Alemanha e Rua Espírito Santo, esquina com a Avenida 7. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção.
Entre em contato e solicite um orçamento.